Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje iniciar nossa continuação de Word, aula 3. Estamos aqui com o nosso texto base e vamos aprender a configurar o documento com várias funções que o Word tem. A primeira coisa que a gente vai aprender, bom, quando a gente faz um documento, esse aqui é o texto base. Se você não tem esse texto, é só voltar um pouquinho aí no WhatsApp aí, que tem aí o texto para você digitar. E com o nosso texto base, vamos fazer algumas configurações. Primeira coisa, eu criei um documento, eu preciso salvar esse documento. Então, eu tenho algumas maneiras de salvar e dois tipos de funções aqui, ó. Vocês podem perceber que aqui na barra de acesso rápido nós temos o disquete, que é um atalho para salvar. E aqui nós temos duas coisas, o salvar e o salvar como. Então, lembrando que na primeira vez que a gente salva qualquer documento, ele vai salvar dessa maneira aqui, ó, perguntando para a gente algumas coisas. Qual local do computador que você quer salvar? Você pode salvar em documentos, você pode salvar em área de trabalho ou em outra pasta que você definiu. Aquelas pastas que a gente aprendeu a criar no Windows. Então você pode escolher a pasta que você quer salvar e é importante que você saiba, né, onde você salvou para conseguir achar mais facilmente. Depois nós temos aqui o nome do arquivo. O nome do arquivo é um nome que você pode colocar o nome que você quiser, usando somente texto e número. E aqui o tipo do documento. No caso aqui está documento do Word, mas eu posso salvar também esse documento em PDF, em modelo do Word, vários outros formatos que a gente pode salvar. O padrão é o tipo documento do Word. Então você clica nesse botão salvar. Está definido o tipo, o nome do arquivo e o local onde você vai salvar esse documento. Salvar. Bom, então o Word já coloca para você o nome do arquivo, Microsoft Word, e ele sabe que você salvou em documentos. Se você faz alguma alteração nesse documento, por exemplo, mudar a cor da letra aqui, ó. Então eu fiz uma alteração no documento. Se eu apertar tanto esse disquete aqui, ó, quanto esse daqui, não acontece nada, tá vendo? Ele não abriu aquela janela que abriu anteriormente. Por quê? Porque ele já sabe o nome do arquivo e já sabe onde você salvou. Então ele só inclui as informações adicionais que você colocou. Tá? Então, por exemplo, ele já sabe que quer salvar, então eu clico aqui salvar. Salvar não acontece nada, mas ele já entendeu as alterações que você fez e substituiu aquele documento com as alterações realizadas aqui. Certo? Vamos voltar aqui. Vamos falar agora sobre o layout da página, né? O que é o layout da página? Essa página aqui, ó, que nós temos. Então, por exemplo, temos a régua, que define o limite do texto. Aqui esquerda e direita, e aqui superior, e aqui embaixo inferior. Então vamos em layout, aqui na guia layout da página, e vamos observar essa parte de margens aqui, ó. Então ele já dá algumas opções aqui. Embaixo nós temos margens personalizadas. Então você pode definir o espaçamento entre o início do papel e o início do texto, a margem que vai ficar à esquerda do documento, a margem que vai ficar à direita do documento e também a parte inferior do documento, que é lá embaixo.
Podemos colocar aqui retrato, que é a página em pé, ou a página deitada. Então a questão de margens, a questão do papel. O papel nós temos aqui, ó, o A4. Aqui só tem essas opções aqui. O A4 e aqui você pode definir, dependendo da impressora que você está utilizando, você pode definir também o tamanho do papel. Mas geralmente, né, em 90% dos casos, nós utilizamos o A4. E aqui temos os layouts, né, quando a gente vai fazer um livro, por exemplo, então a gente define cabeçalho e rodapé e outras opções mais que a gente vai entender um pouco mais durante o nosso curso. Bom, dentro da configuração do documento tem algo muito interessante aqui, que por exemplo são colunas. Eu vou selecionar o meu documento aqui e para a gente conseguir dividir esse documento, essa parte aqui do documento em colunas, a gente tem que selecionar exatamente o texto. Se eu selecionar um pouco a mais, então a minha parte de colunas não dá certo. Por exemplo, vamos clicar aqui em colunas, com o texto selecionado. Vou colocar em duas partes, como exemplo. E aí meu texto fica dividido em duas partes. Vamos voltar. Então aqui em colunas, nós temos a opção mais colunas, que vai abrir uma janela para a gente fazer nossas definições. Vou colocar novamente em duas colunas e posso colocar uma linha entre eles. Vamos ver como fica. Olha lá. Então a parte do texto anterior fica normal, como estava antes, e a parte que eu selecionei e utilizei a opção colunas, essa parte ficou diferente. Isso aqui é bem usado em trabalhos, em jornais, onde você pode pôr uma parte com texto, outra parte com foto. E na guia página inicial, nós temos um alinhamento que chama justificar. O justificar, ele vai alinhar tanto na parte da esquerda quanto na direita. E o texto fica um pouco mais visualmente preenchendo toda a parte que a gente escolheu. Então, né, relembrando, nós vimos como salvar, vimos as opções de margem, a orientação do papel, o tamanho do papel, e agora vimos colunas. Outra coisa muito interessante na configuração do documento é que seu texto tenha uma numeração. Então nós temos aqui, ó, número de linha. Vou colocar contínuo, ou seja, a cada página que ele passa, ele vai ficar com uma linha. Então ele contou aqui, ó, no caso do nosso texto, como está dividido em duas partes, ele numerou com 19 linhas. Então você quer numerar alguma coisa, você utiliza o número de linhas. Vou deixar nenhum aqui, ó. Vou colocar agora a hifenização. O que é hifenização? É quando você coloca um hífen na palavra. Vamos ver esse texto como ele fica com o hífen. Então aqui, comunicação ficou com hífen, adquirida ficou com hífen,
E SharePoint ficou também com hífen. Servidor, arquitetura, compartilhados, máquinas. Ele divide um pouco melhor o texto. Até o WhatsApp tem uma parte aí também que utiliza esse hífen aí. Uma coisa que as pessoas também perguntam muito: como que eu faço uma marca d'água aqui no texto, né? Então, vamos lá. Marca d'água. Tem os exemplos aqui, ó. Eu vou personalizar a marca d'água. Então, olha lá, sem marca d'água ou marca d'água de imagem. Quando eu seleciono uma marca d'água de imagem, eu vou em selecionar a imagem. Aí você tem que entrar no seu computador aí, ó. Vou colocar um bolo. Cadê? Tinha um bolo aqui. Aqui, ó. Inserir. E aperto OK. Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo aí, ó. Mas ela ficou a marca d'água do bolo aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl Z pra ver se some, ó. Ó, sumiu agora. Então a gente pode trabalhar com a marca d'água dessa maneira, colocando a imagem atrás de uma maneira bem simples com esse ícone aqui. Vamos aprender um pouco agora sobre seleção de texto. Toda seleção de texto ela é definida pelo cursor, que é esse risquinho que fica piscando aqui. Para eu selecionar o texto com o mouse, eu seguro o botão do mouse e arrasto até a parte que eu quero selecionar. Mas eu queria selecionar uma parte e depois outra parte aqui embaixo. Para selecionar partes alternadas, eu seguro o botão Ctrl e consigo selecionar partes diferentes do texto. Certo? Então a seleção com o mouse. A seleção com o cursor, com o texto, podemos também selecionar o texto através do teclado. Eu vou segurar aqui a tecla Shift e se eu vou para a direita com o cursor, ele vai selecionando. Se eu segurar Ctrl Shift e a setinha para a direita, ele seleciona por palavra. Se eu colocar Shift e a setinha para baixo, ele seleciona por linha. Mas eu estou com um cursor aqui no fundo, eu quero selecionar essa linha aqui. Como que eu faço? Então você segura o Shift e vai com a setinha para a esquerda. Ou Ctrl Shift e para a esquerda selecionando por palavra. A gente sabe que é muito importante selecionar o texto para aplicar aquilo que a gente deseja no texto. Porque é só onde está selecionado que vai acontecer a alteração. Vou clicar nesse segundo parágrafo aqui. Aqui nós temos várias formas de formatação. Vou alterar a letra. Então vocês percebem aqui que somente onde estava selecionado, essa letra não tem acento, somente onde está selecionado o texto é alterado. Vamos voltar. Então essa parte de selecionar. Temos a parte também
do copiar e colar. Então eu vou selecionar esse parágrafo aqui, e aí nós temos as opções copiar, aqui em cima, colar e recortar. Nós podemos também fazer essas funções aqui com atalhos. Então eu selecionei esse texto aqui, vou segurar o CTRL e o C. Então ele copiou esse texto aqui. Coloco o cursor onde eu quero que o texto apareça e utilizo o CTRL V. Então a gente copiou esse texto aqui para cá. Eu posso também pegar o meu texto e transportar ele para um outro lugar. Aqui, a primeira vez, eu fiz uma cópia. Então eu vou usar a opção recortar, que vocês podem ver que por atalho é o Ctrl X. Então seguro o Ctrl X, o texto some. Vou clicar aqui embaixo, Ctrl V, e eu transportei o parágrafo para baixo. Então lembrando aqui a vocês, o Ctrl C, copiar. O Ctrl V, colar. E o Ctrl X, recortar. Também temos as opções aqui que nós podemos utilizar. Tem o pincel de formatação, que é bem interessante. Vamos supor que eu quero que esse parágrafo aqui, esse primeiro parágrafo, fique igualzinho a esse texto aqui em cima. Então eu seleciono aqui o texto que eu quero que o outro se transforme e vou copiar a formatação para o texto que eu quero que fique igual. Tá? Vamos fazer novamente. Seleciono o texto que eu quero passar a formatação para uma outra parte. Clico no pincel de formatação. E agora, onde eu passar esse pincel aqui, vai ficar igualzinho aquela parte ali em cima. Olha lá. São algumas formas de formatação. Do nosso texto. Então é importante que você assista esse vídeo. Se necessário, assista novamente. Vai ter algumas perguntas sobre ele. E eu espero que vocês aprendam e tirem suas dúvidas no horário de aula. Certo, pessoal? Então, por enquanto é só. E até mais. Tchau!